lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Uma Ideia de Você, o novo filme do Prime Video que estreou nesta quinta-feira, que tem aí como protagonista a Anne Hathaway, essa mulher maravilhosa. E aí nesse vídeo aqui eu vou falar em detalhes o que eu achei do filme, fazer alguns comparativos com o livro, pois li e teremos conteúdo aí nas redes sociais sobre o livro também, aproveita e já segue lá. Ou seja, esse vídeo vão ter spoilers aí da história, até pra gente discutir detalhe por detalhe aqui. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha a Solène, que tem aí à beira dos seus 40 anos, na realidade ela faz, né, seus 40 anos, e ela acaba se envolvendo com o vocalista da August Moon, que é o Hayes Campbell, principalmente depois de uma grande decepção amorosa, que foi o término do seu casamento e a forma que ele terminou. E essa relação, ela vai trazer discussões não só da diferença de idade, mas também, né, a turbulência aí da fama, e a gente acompanha essa paixão calorosa. O filme, ele é baseado no livro de mesmo nome, escrito pela maravilhosa Rabine Lee, e como eu falei, né, protagonizado aí pela Anne Hathaway, que assim, gente, essa mulher não envelhece, inclusive, ela tem aí seus 40 anos no filme, e quando ela tem 45, eles fazem a modificação de visual, ela tá mais nova ainda. Que a gente tem ali a passagenzinha, né, de 5 anos no final do filme, e a gente também tem como Hayes o Nicholas Galitzine, que já tinha comprovado, né, que ele conseguia fazer cenas ardentes ali em vermelho, branco e sangue azul, que também é do Prime. Inclusive, se você gostou já de Uma Ideia de Você, você muito provavelmente vai gostar desse filme também. Já aproveita e anota na sua lista e assiste. Tem algumas pessoas, né, que falam que esse livro, ele é uma fanfic do Harry Styles. A autora, ela disse que não é fanfic nenhuma, mas que sim, o Hayes, ele é meio que inspirado no Harry Styles, até porque o Harry Styles também, né, teve essa questão com One Direction, e aí teve sua carreira solo, mas ele também teve um romance ali com uma mulher mais velha, mas que o personagem é só uma inspiração, não é uma fanfic do Harry Styles. Eu vou falar um pouco só do filme, primeiramente, falar dos atores, como que eles estão, sobre um pouco dessa história, mas depois eu vou adentrar alguns comparativos do livro, porque algumas coisas que eu não gostei acaba sendo relacionado da forma que no livro eu achei melhor, mas por outro lado também tem questões no filme que eu achei melhor do que no livro, e aí a gente vai poder discutir essas comparações. Sobre o filme, primeiramente, eu preciso dizer que assim, gente, eu não sou aquele tipo de pessoa que assiste todas as comédias românticas possíveis. Eu tenho aí minhas favoritas, como A Proposta, Amizade Colorida, tem algumas mais recentes também, como o próprio Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu achei sensacional, mas pro gênero de comédia romântica, eu confesso que eu não sinto que eu sou uma pessoa muito fácil de fazer gostar do gênero de uma forma geral. Eu não sou o tipo de pessoa que compra absolutamente tudo do gênero, apesar de achar que sim, tem vezes que a gente precisa de coisas leves e bobinhas e tudo mais, mas eu preciso de uma boa história. E eu preciso dizer que Uma Ideia de Você foi um filme que, apesar de ter uma narrativa mais simplificada, que é a do livro, ele ainda assim é um filme que me deixou com um sorriso de orelha a orelha. O que pra mim é a sensação master aí quando a gente assiste um filme de comédia romântica. Tem aqueles momentos, né, de tensão entre eles que você sabe que vai acontecer, e aí a cena demora e os atores, assim, eles estão perfeitos em cena. E eu acho que muito do ganho aí desse filme, na realidade, é justamente a gente ter a Anne Hathaway e o Nicholas, porque eu acho que eles como casal funciona, eles têm uma química muito potente aí na tela. Gostei inclusive de como eles trouxeram a August Moon ali, as músicas, né, e eu também gostei muito da filha, a Izzy, principalmente da relação dela com a mãe. Eu acho que é extremamente importante, principalmente no filme que a gente tem uma temática tão importante falando sobre ser mãe de um casamento separado. Eles trazem o necessário pra gente entender o que deu errado ali na relação com o Daniel, aspectos das características do Daniel que nem a própria nova suposta esposa, né, aguentou e largou ele. Mas eu acho que é um filme que ele tem um ritmo muito interessante, ele tem um pouco menos de 2 horas, e eu honestamente não senti em nenhum momento o filme se prolongar. Eu realmente fui contagiada aí por essa história e também pela dinâmica, né? Eu acho que o filme, ele traz um dinamismo muito interessante e uma simplificação
que pode ser positiva ou negativa. E aí agora eu vou trazer alguns comparativos com relação ao livro. Obviamente toda adaptação tem aí suas mudanças, e aqui a gente tem simplificações de algumas questões que faz muito sentido com o que não tenha. Por exemplo, no livro tem um momento, né, que a August Moon, ela é indicada ao Grammy, e aí tem toda uma festa do Grammy. Dá pra ver que eles baixaram alguns custos aí do filme, principalmente para pagar o cachê da Anne Hathaway, mas também pro tanto de viagem que eles fizeram, né? Tem umas locações incríveis, como, por exemplo, a Casa da França, que é algo que acontece no livro também. Então são alterações, momentos ali que eu particularmente não ligo de serem perdidos, apesar de achar interessante, até porque tinha um envolvimento maior ali, né, com a filha, porque ela levava os amigos também para ir nessa festa do Grammy. E uma mudança que eu achei particularmente muito boa e melhor do que no livro foi a diferença de idade. Eles aumentaram mais ou menos aí uns 4 anos para cada personagem. O August, ele tinha 20, então no livro tinha algumas passagens em que, tipo, quando a Solene, ela tava se questionando ali, né, sobre a idade, ela falava assim: ai, tá vendo ele ali? Ele não pode beber, porque ele tem 20, né? E nos Estados Unidos você só pode beber depois dos 21 anos. Então acho que ficou melhor com relação a ele e também com relação à idade dela. Porque no livro, lógico, o livro comunicou muito comigo por causa dessa passagem aí entre 30 e 40 anos. Tá certo que assim, gente, eu tô mais próxima dos 30, mas ainda assim tem questões da mulher mais 30 que o livro comunica muito. E aqui eles passam pra mulher mais 40, como que é a mulher de 40 anos, que eu acho que faz muito sentido, principalmente para os dias de hoje. Os 30 são os novos 20 agora. Mas a maior mudança, vamos falar assim, foi aí na Isabelle, que aqui é a Izzy, que ela é um pouco mais velha, e eu achei interessante porque a relação dela com a banda muda. No livro, quando eu tava lendo, uma das coisas que eu ficava mais assim nervosa enquanto eu acompanhava, porque a gente vê, né, eles constroem que a Solene é uma pessoa muito reservada, que ela não consegue se abrir muito. Os dois falam, né, que eles têm problemas de confiança e tal. E aí a gente vê esse aspecto muito bem construído no livro, e ela não fala pra filha porque ela tá naquela fase, né, que ela fica falando, ah, é tão sétima série, que era da pré-adolescência, em que ela ainda era muito fã realmente da banda, e aqui ela já não tá tão conectada assim com a banda, foi algo que fez parte da vida dela, então é muito mais sobre a relação delas ali, a descoberta, né, sobre o fato da Solene ter mentido, do que pela banda em si. E aí eu achei que foi um ponto positivo até para entender como que ia ser o momento em que tivesse na mídia, e ainda assim eles conseguiram trazer muito bem o término, né, do relacionamento, que é por causa da Izzy, sim, pelas coisas que ela tá passando na escola, de tudo ser muito difícil para ela, dela colocar esse papel de mãe como prioridade. Então é bem coerente a finalização ali. A única diferença, né, é que no livro a gente termina com esse término deles, não tem esses 5 anos depois. Os filmes, eles tendenciam, né, a ser mais final feliz. Eu particularmente gostei muito, eu achei maravilhoso que eles tenham se reencontrado, até porque eu acho que diz muito com o que a gente vê dessa turbulência midiática, né? Porque muito se discute, principalmente com relação à idade dela, né? Questionando o fato dela não ser uma boa mãe, porque ela tava com um cara que era mais novo. E é uma discussão interessante que o filme traz, que tem no livro também, principalmente porque se a gente visse isso de uma forma oposta, por exemplo, a mulher de 40 anos da banda estivesse saindo com um novinho desconhecido, ela também ia ser a mulher que tava sofrendo com crise da meia-idade e etc. O foco nunca ia ser o homem. Ou como a gente vê muito, né? Se fosse um homem mais velho aí, tudo bem, ele é normal ver homens saindo com as novinhas. Então eu acho que o filme traz essa discussão muito bem. Porém, eu acho que ele simplificou alguns aspectos da construção dos personagens. Eu acho que sim, os personagens eles são bem construídos, mas muito do que comunicou comigo o livro foi algumas questões até mesmo da insegurança da Solene, que eu acho que eles trazem em alguns momentos, como por exemplo ali na França, né, na piscina, que ela vê as meninas todas novinhas de biquíni e aí ela se cobre toda. E eu acho válido ser uma personagem tipo a Anne Hathaway, porque sim, independente daquela deusa grega, ainda assim ela tem suas inseguranças, ainda mais muito pela discussão social, né, de como a mulher mais velha é vista. Mas apesar da gente sentir essa paixão calorosa, né, o livro, gente, ele é muito quente, vamos dizer assim. Tem, assim, descrições bem explícitas do que acontece entre eles. Lógico que tem bem mais cenas no filme, até pra ficar narrativamente mais interessante, eles só vão mostrar cenas deles se pegando, e você entende que aconteceu muitas vezes e que teve uma passagem de tempo, mas muito desse excesso de situações também tinha muito a ver com relação
a essa passagem da idade dela e ela se sentir desejada, que era algo que ela não se sentia mais no casamento anterior. Eles trazem essa questão do afastamento da relação deles, né, aqui no filme, mas o livro ele traz mais essa relação do desejo, de algumas inseguranças, que eu achei que o filme ele simplificou um pouquinho mais, a ponto até mesmo deles não abordarem tanto o Reis. O Reis, ele chega a falar ali que ele tem seus problemas de confiança, tem algumas passagens que ele acaba falando, né, da relação com os pais, mas no livro também tem algumas relações sobre carreira solo, aí a gente vê só ali no final ele supostamente tendo a sua carreira solo, mas não é uma discussão que entra muito, né, aqui. A relação dele com os caras da banda. Na banda, o Simon dava em cima da Solene também, sabe? Tem umas tretinhas, assim, e, inclusive, fun fact, aquele momento no filme, né, falando que os meninos tiveram um problema no hotel, é sobre um caso que uma menina que mentiu a idade, ela tinha 16 anos e ela falou que tinha 18, dormiu com um deles e saiu desolada do quarto, e aí a Solene ajuda, e o Reis fica meio tipo assim, eu não posso me envolver, enfim, é uma cena meio tensa ali no momento. E aí eu acho que tem muito também dessa construção de como eles fizeram o Reis pro filme, porque o Reis, ele não é tão perfeito assim como é no filme, né, muito também porque ele tá mais na casa dos 20, então ele tem mais imaturidade em alguns aspectos, até esse lance assim, tipo da música que acaba sendo meio que uma construção disso da personalidade dele. Eu não gostei muito no filme. Toda essa relação, tipo, dele gostar de mulheres mais velhas e dele supostamente ser meio pegador ou ter sido pegador ali no passado, que também é uma insegurança pra Solene em alguns momentos, não foi feito dessa forma. E aí eu achei que ficou meio nada a ver, assim como... Ai, gente, eu preciso dizer aqui, me irrita muito como Hollywood quer trazer algumas discussões de pauta, como por exemplo o momento da conversa da Solene e da Izzy falando, mas ele era feminista, tipo assim, uns diálogos que, cara, é muito melhor você construir essa história. Por isso que eu falo sobre a simplificação de algumas características, porque eu acho que a discussão da Solene ser uma mulher mais velha, ela é muito mais aprofundada no livro. Você sente isso sendo bem discutido. Você não precisa de uma frase pra falar, nossa, que filme feminista, sabe? É quase que nem aquela cena do Vingadores, né? Que, enfim, e isso tudo vem nesse molde de querer contar meio que essa história mais perfeita ali pro filme, né? Desse conto romântico impossível, tipo, um cara da banda muito famosa prestou atenção nesta mulher e tudo mais, sabe? E aí eles viveram esse romance incrível, que, de novo, gente, de verdade, não é uma crítica no sentido de, nossa, detestei como foi feito. São apenas diferenças, eu acho que são materiais complementares aí. É óbvio que o filme nunca vai ser igual no livro, mas em questão de profundidade dos personagens, é essa a minha crítica aqui. Eu acho que no livro é melhor trabalhado, principalmente quando a gente tá trazendo o universo do feminino. E quando eu falo nessas diferenças, não é com relação que, o filme não trabalhou, porque ele até trabalha, assim, esses aspectos, mas é o peso dessas questões que são extremamente importantes para essa personagem especificamente. Um outro exemplo, a Eva, né, que é a namorada ali do Daniel, eles se casam, vão ter filho, e aí tem aquele momento que eu achei um pouco constrangedor, dela falando, eu vou deixar ele, vamos sair, tipo, e ela foi pivô dessa relação, apesar de ter achado engraçada a cena, ainda assim eu fiquei tipo, putz, meio aleatório, nada a ver. Enfim, não vou ficar me prolongando, porque vai parecer que eu tô apurrinhando, porque no livro, e não é essa a intenção, é só realmente falar as diferenças do que eu prefiro no livro, que eu prefiro no filme. No filme eu amei essa troca de idades, eu acho que faz muito mais sentido, tira algumas passagens também que poderiam ser problemáticas, e devo dizer aqui também, gostei muito das artes tomando forma aí, né, como eles trouxeram, lógico, não é igual, né, a descrição das coisas, mas é muito legal, porque a gente tem aqui uma obra que é audiovisual, então a gente toma forma aí nas coisas, então esse lado artístico foi muito interessante de ver na tela. E também gostei muito do significado que eles deram ali pro relógio, que é algo criado aqui pro filme, e o que ele significa tantas vezes deles estarem juntos, deles estarem separados, deles se reencontrarem com certeza, então ele deixa o relógio para que eles se reencontrem, que dá sentido principalmente a esse final que é diferente do livro e que eu particularmente gostei muito. É lógico que a gente ama um final feliz. E complementando, né, que condiz
condiz muito a toda essa relação que foi genuína, não tem nada a ver sobre um interesse, sobre uma crise de meia-idade, é simplesmente sobre duas pessoas que se apaixonaram perdidamente, que se complementaram em momentos diferentes ali das suas vidas, né? O Reis, porque ele não encontrava pessoas que tinham interesse nele genuíno ou sem complicações, né? E ela ali superando um término terrível de casamento, as discussões, né, da mulher aí na beira dos 40 anos e também, né, essa prioridade de ser mãe, que eu acho que o filme traz isso muito bem dentro dessa relação maravilhosa que é muito gostoso de acompanhar, que nem eu falei, sorriso de orelha a orelha assistindo esse filme. Então, apesar aqui dos comparativos, sim, ele é um filme incrível, eu acho que ele tem sua beleza própria, como eu falei, tem coisas que eu preferi no filme, tem coisas que eu preferi no livro, e é inegável a química dos atores. Gostei muito das relações, como elas foram feitas, inclusive da Izzy com a Solene, e devo dizer, eu amei o drama da mulher solteira ali nos 40 anos, a cena da festa dela, dos caras, é impagável. Enfim, mas eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acharam, teve contato com o livro, se não teve, o que achou do filme de forma individual ali. Eu gosto de falar essas diferenças porque eu acho que é isso, são complementares, não é tipo assim, ah, eu prefiro o livro, eu prefiro o filme. Não, eu acho que os dois materiais, eles são muito bons. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se você leu, o que mais você sentiu falta que não teve aqui na adaptação? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!